Olá! No programa de hoje vamos conversar sobre uma doença que já afeta 36 milhões de pessoas no mundo, mais de 1 milhão só no Brasil, a doença de Alzheimer. Você vai saber quais são os primeiros sintomas e por que é tão importante ficar atento a eles. Também vamos falar sobre a convivência com familiares que têm Alzheimer. Você vai ver que é possível sim torná-la mais tranquila, basta saber onde buscar apoio. Essa e muitas outras informações sobre a doença você fica sabendo agora. O Ligado em Saúde já começou. E quem conversa comigo sobre a doença de Alzheimer é a neurologista e geriatra Vilma Câmara, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Niterói, no Rio de Janeiro. Tudo bom, doutora Vilma? Tudo bom, bom dia. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite. Nada. Doutora, o Alzheimer, a doença de Alzheimer é um tipo de demência, né? Eu quero que a gente comece classificando por aí, que tem muita gente que confunde e ela mesma pode ser confundida na hora do diagnóstico com outros tipos de demência, não é isso? É muito frequente as pessoas não entenderem que a doença de Alzheimer é um tipo de demência, isso que você falou. Existem vários tipos de demência, umas degenerativas, como a doença de Alzheimer, outras secundárias, como, por exemplo, você tem o hipotireoidismo, né? Ou você tem um tumor cerebral, e a doença de Alzheimer é um tipo de demência, que é uma doença degenerativa do cérebro. E o que caracteriza a demência? Quando a gente fala, a pessoa está com demência, o que é isso? O indivíduo, nós rotulamos esse diagnóstico de demência quando o indivíduo começa a perder a sua identidade. Ele vai perdendo o que ele já tinha aprendido, vai se tornando incapaz de exercer as atividades de vida diária e vai tendo perda da sua memória recente, sem ter nenhum distúrbio da consciência. Ele está acordado, mas ele não está mais se relacionando com o meio que ele vive. Isso é progressivo, né, doutora? Tem caráter progressivo, como eu falei, se é uma demência secundária, se você tem uma causa, se essa causa você fizer uma intervenção rápida, retirando essa causa, você pode desaparecer aquele quadro. Por exemplo, existe depressão com esquecimento, que é chamado uma falsa demência. Você trata a depressão e o indivíduo fica bom. Então a gente tem que estar atenta para isso. E os primeiros sintomas, então, são a perda da memória recente. Mas essa memória, ela vai regredindo, digamos, a pessoa começa com perda de memória recente. Depois isso vai comprometendo memórias mais antigas, é isso? É porque a nossa memória, ela tem um tempo de armazenamento. Existe uma memória imediata que não precisa de armazenamento, essa todos nós levamos até o final da nossa vida. Na doença de Alzheimer, quando essa memória, que não precisa de armazenamento, chamada imediata, está comprometida, significa que é mais grave. Então, a nossa memória recente, que é o que você vai guardando com curto prazo, essa é a primeira a desaparecer. Mas a doença vai levando também ao comprometimento da memória antiga, que é a remota. Que nós Isso chamamos. Vai avançando, então. Vai avançando. Agora, não tem cura. Não é isso, tem doutora? cura. Diferente dos outros tipos de demência? Isso. Ela não tem cura. Você tem demências determinadas por algumas doenças neurológicas. Parkinson, por exemplo, pode dar demência. Mas você tem aquela doença neurológica que também é degenerativa. Agora, a doença de Alzheimer, ela não tem cura, por enquanto. É um processo crescente de degeneração dos neurônios por vários fatores que interferem nesse processo. Tá, a gente vai dar uma olhadinha agora no depoimento de Glória Regina. Ela cuida da mãe dela que tem Alzheimer. Vamos ver o que ela fala. Eu sou a filha dela. Mas ao mesmo tempo eu sou mãe. Ela me toma a benção. Ela te chama de mãe? Me chama de vez em quando, mamãe. E ao mesmo tempo você acorda com ela falando assim: ai, tira aquele homem de lá. Tem um homem dormindo lá na minha cama. Eu disse: mamãe, é papai. Seu pai não. Não, mamãe, papai, a Cássio, seu marido, que não sei o quê. Uma pessoa que eu achei que ela ia demorar a esquecer. O legado é saber que uma pessoa que foi muito grande e de repente depende de você, de tudo, e você aprender a lidar com isso. E você ter que pegar ela e botar na cama junto com você, igual o seu filho, igual uma criança e tudo, porque ela está com medo. Como é que você aprende a lidar
uma pessoa que sempre te protegeu, você agora tem que proteger essa pessoa. É muito comovente esse depoimento, né? Porque traz um pouco esse desespero do familiar também, né, doutora? Que é uma questão sempre presente em quem cuida de alguém que tem a doença. O diagnóstico não é só do paciente, é de toda a família, de todo o núcleo do paciente. Eu costumo dizer o seguinte, todos nós, todo ser humano tem a temporalidade, passado, presente e futuro. O indivíduo que tem a doença de Alzheimer, ele perde essa temporalidade. Ele não tem mais passado, presente e futuro. Mas quem convive com ele, quem está cuidando dele, tem temporalidade, tem passado, presente e futuro. Então, esse relacionamento fica muito difícil. E como era esse relacionamento antes? Era bom? Era ruim? Minha mãe nunca me ligou e agora eu vou ter que cuidar da minha mãe? Vem tudo à tona, então, né? vem tudo à tona. Vai todo um relacionamento anterior, as dificuldades, são pacientes caros, né? São pacientes que quem cuida deixa de trabalhar, deixa a sua vida, tem casamentos desfeitos. Porque precisa de uma atenção integral. Exatamente. Ele precisa de que, eu costumo dizer que o cuidador é o ego do paciente que tem a doença de Alzheimer. Que ele perde o ego dele. É verdade. A gente vai voltar a essa questão do familiar mais adiante no segundo bloco. Agora, vamos retornar um pouquinho. Como é que se faz o diagnóstico da doença de Alzheimer? Bom, a gente tem que ter muito cuidado. Porque como se está falando muito na doença de Alzheimer, qualquer pessoa que tem esquecimento já está achando que está com Alzheimer. Isso justamente isso que eu ia te perguntar. Existe um esquecimento comum da idade? Existe. Por que se observa muito o déficit da memória no idoso? Porque o idoso é observado. Se uma criança esquece um óculos, ninguém vai prestar atenção. Mas se é um idoso, vai prestar atenção. Existe um processo fisiológico do envelhecimento cerebral, como todos os nossos sistemas, que é fisiológico e que todos nós vamos esquecer o óculos, que é uma memória discreta. Existe uma outra situação intermediária entre esse envelhecimento fisiológico, benigno, que a gente chama, com esquecimento que não prejudica a vida da pessoa, existe uma outra fase chamada comprometimento cognitivo leve, que não preenche os critérios de demência, mas também já está comprometido mais do que deveria estar fisiologicamente. E depois a gente tem um quadro de demência propriamente dito. E esse quadro de demência faz com que esse indivíduo, ele vai claudicando, ele vai atropelando, ele vai deixando de fazer as coisas que ele aprendeu. Coisas que ele sabia há 340 anos. E aí, não é só a memória que é comprometida. A atenção, a compreensão, a orientação do tempo, a orientação do espaço. Mudança de humor também é comum, né, doutora? Distúrbio de comportamento, distúrbios psicológicos. Existe um quadro psiquiátrico mesmo, com alucinações, com delírio, distúrbio grave de comportamento, que é a grande causa de internação e é a grande dificuldade que a gente tem de tratar esses pacientes. Mas o diagnóstico em si, como é que... Eu vejo muitas famílias nessa angústia, né? Não sei se tem, se não tem Alzheimer, já passei por vários médicos. Não existe um exame laboratorial, né, que se faça. Hoje nós temos um avanço muito grande e eu me sinto muito à vontade, porque eu, com 42 anos de formada, nós fazíamos o diagnóstico do achismo. E porque o diagnóstico de certeza só é feito na pós-morte pelo exame do cérebro. Que é arriscado, por isso que é feito pós-morte. Pós-morte não se faz biópsia aqui no Brasil. Mas hoje nós temos recursos, o exame clínico, afastar todas as outras causas que poderiam estar dando isso. A avaliação neuropsicológica é fundamental, porque só tem uma maneira de nós estudarmos e avaliarmos essas funções do cérebro, que é através dos testes que são conhecidos internacionalmente, nacionalmente, e exames complementares, tais como a ressonância. A ressonância nuclear, a ressonância magnética, ela é um avanço e ela nos mostra comprometimentos, por exemplo, do hipocampo, que é uma área fundamental, que é a área da nossa memória. Certo. E, além disso, hoje a gente avança fazendo a espectroscopia, que mede alguns neurotransmissores. Nós temos o PET scan, que é um grande avanço, apesar de ser um exame muito caro, só tem no Brasil e aqui no Rio, no procardíaco, mas hoje se detecta o depósito da substância amiloide precocemente. Mas então esses exames estão disponíveis, mas é possível afirmar que isoladamente nenhum deles pode levar ao diagnóstico de Alzheimer? Por exemplo, toda vez que você encontra num paciente, na ressonância,
uma atrofia do hipocampo, onde ele tem queixas de esquecimento e de mudanças da sua vida, você deve pensar que ele tem demência. Certo. E investigar que provavelmente deve ser a doença de Alzheimer. Mas Agora, nós não temos um exame patognomônico, que a gente fala, que dê o diagnóstico de certeza. Hoje nós juntamos e tratamos antes que ele morra, né? claro. E qual é a faixa etária mais afetada? Quando é que começam os primeiros Bom, sintomas? existe uma coisa muito interessante. O grande risco de ter a doença é a idade. Então, eu costumo dizer, a sociedade se deu de presente viver mais. Não foi lei, não foi decreto. Nós buscamos esse envelhecimento. No entanto, ganhamos algumas doenças crônicas, degenerativas e principalmente a doença de Alzheimer. Então, o fator de risco. Os dados estatísticos mostram que depois de 85 anos, a possibilidade é de quase 50%. Nossa, é altíssima. É altíssimo. E a mulher tem uma prevalência maior porque a mulher vive mais. Somente por isso, né? Porque realmente é mais comum a gente ver mulheres com Exatamente, Alzheimer. porque ela vive mais. Mas não é nenhum fator genético, nada? Não, existe fator genético. Existe, hoje nós já temos 6 cromossomas responsáveis pela doença de Alzheimer. Que foram identificados como responsáveis. Só que esse percentual não é muito grande. Porque nesses fatores de risco, que é a idade, que é um ambiente, hoje um ambiente entra... Que tipo de ambiente? Um ambiente inadequado, um ambiente estressante, um ambiente que dá uma qualidade de vida ruim para a pessoa. Porque no processo do envelhecimento, nós precisamos ter bom humor. Quer dizer, um estilo de vida adequado e bom humor, aceitar que está ficando velho, né? E conviver com as dificuldades que a velhice traz, que não é a doença. Agora, quem está de bom humor, está no trabalho, eu estava ali no bar agora mesmo tomando café, tinha uma pessoa do lado reclamando o tempo todo. Eu quase falei, vem cá, você não gosta do que você faz? Nós temos que gostar do que fazemos. Mas o que você está dizendo é que essa história de vida dessa pessoa pode influenciar mais tarde nessa velhice saudável ou não? O ambiente pode, hoje está mostrando isso, tem trabalhos. E além do componente genético, que é familiar. Quando você tem uma história, quanto mais cedo a doença se instala, a possibilidade dos descendentes terem a doença é maior. Porque existe, então, um Alzheimer precoce. A partir de 40 anos. 40 a partir de 40 anos. Mas isso é pouco comum. É pouco comum, mas a gente encontra assim. Porque quando o Alzheimer descreveu, há 100 e poucos anos, era uma paciente de 51 anos. Tanto que ele chamava demência pré-senil. Que não é. Hoje é tudo. Ela começa do pré e vai para o senil. Em qualquer faixa etária, ela pode aparecer. E aí, nesses casos do Alzheimer, que aparece precocemente, o fator hereditário é forte. Fator genético, hereditário. Os cromossomas são aqueles que se transmitem. Então, vale a pena a pessoa ficar mais atenta, procurar um médico, caso apareça na família, investigar, né, doutora? Exatamente. Porque as pessoas têm muito medo quando tem alguém com a doença, né? Que eu vou ter, pois é a grande incógnita, né? E é o grande medo, eu acho, hoje em dia das pessoas, né? Exatamente. Ok, doutora, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com a neurologista e geriatra Vilma Câmara. Vamos falar sobre o atendimento oferecido pelo SUS aos doentes de Alzheimer e também sobre uma associação que dá apoio a familiares em diversos estados do país. Não sai daí. Hoje eu estou conversando com a doutora Vilma Câmara, neurologista e geriatra, que está explicando para a gente tudo sobre a doença de Alzheimer, né, doutora? A gente falou um pouquinho de sintomas, causas e tratamento. Doutora Vilma, como é que é o tratamento dessa doença? Bom, para você tratar um paciente com doença de Alzheimer, primeiro tem que pensar no diagnóstico, né? Eu costumo dizer que eu sou da época do chá de piripimpim, onde não se tinha nada a fazer. Hoje nós já avançamos. Primeira coisa, você tem que pensar num tratamento geral desse paciente, um equilíbrio desse paciente, ele tem que estar bem clinicamente, evitar infecções, intercorrências clínicas, depois a gente vai conversar um pouco mais com relação à orientação da família, manter esse paciente higienizado, limpo, com alimentação adequada, tratá-lo como uma pessoa, ser humano que está vivo. Bem cuidado, né? Bem cuidado, né? O ideal é esse. E hoje nós temos alguns medicamentos que realmente foi um avanço, que são chamados anticolinesterásicos, que são substâncias que tentam proteger o neurônio, que é um neurônio chamado colinérgico,
porque a grande perda que esses pacientes têm no cérebro é a acetilcolina. São duas substâncias, a acetil e a colina, que se juntam. E tem uma enzima que fica fazendo a hidrólise, separando essas duas substâncias, que é a acetilcolinesterase. Então, as pesquisas caminharam no medicamento que interfere nessa enzima. Esses medicamentos são paliativos. Eles tentam diminuir essa agressão, essa destruição da acetilcolina. São vários, avançados. E o que acontece? Eles lentificam o processo. Tá. Mas não consegue interromper, não, doutora? A gente não consegue interromper. Hoje nós trabalhamos com medicamentos que tentam lentificar esse processo, proteger um pouco mais esse cérebro. Temos um outro grupo de medicamentos que agem ao nível do glutamato, que é uma substância, uma substância que conduz uma partícula de cálcio, que também destrói o neurônio. Então, nós temos remédio para tentar bloquear a penetração desse glutamato. Então, nós temos medicamentos que lentificam, tentam diminuir a agressão, mas o processo degenerativo. O processo continua e não há cura, né? É importante ressaltar isso. Não há cura. Isso só vai suavizar, digamos, a velocidade do processo. Porque isso tudo é junto. Quer dizer, se você mantém esse indivíduo com uma qualidade boa, né, geral, sistêmica, a família também vai ser orientada com esses medicamentos. E eu tenho a felicidade de ter criado no Brasil a reabilitação cognitiva, que é a minha menina dos olhos, que nós criamos no Antônio Pedro em 1987, lá na Universidade Federal Fluminense, no Hospital Antônio Pedro. Nós fomos a primeira a criar isso. E o que é isso? Essa é um estímulo a reabilitação, é o retreino dessas funções. Através de várias técnicas, nós, físio, fono, principalmente fono é muito importante, psicólogo e terapeuta ocupacional, agem com técnicas especiais, técnicas que a gente trouxe da psicologia para essa metodologia, foi assim que nós criamos, e você resgata essas funções. Porque quando você faz a avaliação neuropsicológica, você tem lá quais as funções estão mais ou menos comprometidas. Baseado nisso, você então vai reabilitando com várias técnicas específicas. Então a gente pode dizer que apenas o medicamento não é o suficiente. Tem que ter o medicamento e tem que ter os estímulos também. Tem que ter estimulação. E o serviço público, ele oferece isso? Bom, nós tivemos a felicidade, eu tenho que te falar isso, né, com muita alegria, de criar o primeiro programa de SUS no Brasil nesse sentido. Um programa para pacientes com Alzheimer? Para paciente, atendimento interdisciplinar aos pacientes com demência e aos seus cuidadores. Perfeito. Trabalho que a gente já tem publicado esses anos todos. E no Brasil é possível encontrar isso em todo o Brasil? Hoje tem vários, aqui no Rio também já tem, em São Paulo. Hoje já existe isso bem disseminado, em Brasília. Hoje todo mundo tem essa compreensão que não é só dar o remédio. Você tem que trabalhar a família, você tem que resgatar essas funções do paciente, principalmente os distúrbios comportamentais, como você falou. Os distúrbios psicológicos e comportamentais é um capítulo da neurociência, certo. Onde a gente tem que... São pacientes muito difíceis. Tem vários medicamentos antidepressivos, medicamentos para o sono. Quer dizer, hoje a gente tem uma riqueza muito grande de medicamentos, mas são difíceis desses pacientes da gente usar, dosar, efeitos colaterais. Tem que ser individualizado. Exatamente. Agora, se eu tenho um familiar com Alzheimer na família, qual é o primeiro passo? Como é que eu vou encontrar esse serviço público? Onde que é? São os centros de atenção à saúde do idoso? O que aconteceu? Em 2002, o Ministério criou alguns centros de referência de atenção à saúde do idoso. Que é onde está concentrado esse tratamento. Onde pode ter os programas para Parkinson, para Alzheimer, né? Aqui no Rio, nós começamos lá na Fluminense, mas o fundão também foi credenciado. E no Rio aqui hoje a gente ampliou muito, porque a gente tem o UFRJ, que é o Instituto de Psiquiatria, a gente tem o Hospital da Lagoa, tem o servidores, né, servidores. Também. Agora, chegando nesse centro, o que a pessoa encontra? Bom, ela encontra o tratamento para o doente, mas também o seu familiar? Exatamente. E medicamentos? Também são dispensados? Também. Hoje, de 2002 para cá, nós tivemos a vantagem de termos no sistema de saúde, Sistema Único de Saúde, esses medicamentos, esses 3 anticolinesterásicos, que realmente foi uma ajuda assim, muito grande, que são medicamentos muito caros, né? E a gente dá de graça lá, no serviço lá, que nós montamos naquela época,
Nós damos perfeitamente. E como é que a pessoa pode saber se no município dela, enfim, no estado dela, existe esse centro de referência? Indo a algum site, no Ministério, ou indo à sua secretaria? Nos sites, nas secretarias de saúde de cada município, eles têm aonde tem esses centros no Brasil todo. Hoje, nesse momento, no Ministério da Saúde, está sendo feita uma mudança nas áreas de dispensação desses medicamentos. Por quê? Porque muitas vezes o paciente mora muito longe e não tem como. Embora a gente tenha municípios como Macaé, Campos, Itaperuna, que também já estão fazendo dispensação. Existe essa preocupação no Brasil de cada município ter o seu núcleo de dispensação. Claro, para servir melhor ainda esse paciente. E aí vai ter a mudança que vai ser feita, vai também ampliar ainda mais a proposta atual do Ministério da Saúde. Perfeito. É um atendimento bem integral, né? Bem porque completo. Não é só dar o remédio, né? Por exemplo, tem alguns locais que podem até fazer só dispensação, porque o mesmo médico de fora particular, ele pode encaminhar o seu paciente para receber medicamento. Tá. Porque o SUS é universal, o SUS é de todo mundo. Todo mundo tem direito. É, todos têm direito. Agora, a gente vai ver também, doutora, que além desse atendimento pelo SUS, esse atendimento bastante, bem integral para a família, também existe uma associação de Alzheimer que também presta apoio para esses familiares nesse momento tão difícil como a gente viu no primeiro bloco. Na Associação Brasileira de Alzheimer, a Abraço, os familiares aprendem a aceitar a doença e descobrem como devem lidar com o parente que tem Alzheimer. Eu, às vezes, ficava achando que ela não tinha nada, porque ela fazia aquilo de implicância, de teimosia, entendeu? Com a maneira dela falar, não vou fazer, eu só faço quando eu quero, você não me manda, quem é você? Minha irmã cuidou da mamãe por 14 anos e ela tinha problemas pessoais e com o problema da doença da mamãe foi somatizando cada vez mais e ela teve um câncer em 8 meses se foi. Não quer dizer que as pessoas todas vão morrer por conta disso, mas as pessoas adoecem muito. A associação ainda promove palestras e cursos para cuidadores e profissionais de saúde e está presente em 17 estados brasileiros. Então, aí, quem precisar, né, ela está bem espalhada pelo país. Eu vou dar aqui, ó, o site é www.abrais.org.br e tem um 0800 também, que atende nacionalmente. É o 0800 551 906, quem quiser ligar para pedir, para esclarecer alguma dúvida ou para pedir alguma orientação sobre a Abrais no seu estado, no seu município, é possível. É bem interessante esse trabalho também, né, doutora? Eu gostaria de dizer o seguinte, lá na universidade, nós fazemos um trabalho um pouco diferenciado dos cuidadores. Nós montamos, desde aquela época e até hoje existe, o grupo dos familiares, que é um grupo terapêutico. Ele tem uma equipe multidisciplinar que atende os doentes em grupo, tem atendimento individual lá na Fluminense e tem esse grupo. A gente tem até um programa, Procuide-se. Isso por quê? Você está falando pelo SUS? Não, pelo SUS na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, né, no centro de referência. Então, esse Procuide-se é porque o familiar leva o doente, mas ele não se cuidava. Então, agora a gente tem todo um serviço, é um mini curso para eles, além deles terem esse grupo de psicoterapia, de apoio e de psicoterapia, porque ele coloca as necessidades deles, eles têm também um ambulatório para eles. Então, não tem como, porque isso que a Eliane falou é importante. Existe a doença do cuidador. E cuidador esclarecendo é quem toma a frente, quem cuida principalmente ali daquele idoso doente. Nós temos 2 tipos de cuidador. O cuidador formal, que é bom profissional, e o informal, que somos todos nós, familiares. É muito importante, nós encaminhamos todos os familiares que devem frequentar grupos de apoio. E, doutora, quais as orientações você deixa para quem estiver nos assistindo que tenha um familiar com Alzheimer em casa no dia a dia? Porque eu já ouvi muito falar das pessoas ali que medicam seu paciente, deixam ele ali quietinho. Mas, como você mesmo falou, existem formas de estar estimulando esse paciente, né? E acredito eu aqui que essas formas, essas orientações devam se estender para casa também, né? O que a pessoa pode estar fazendo com esse familiar em casa para poder reduzir essa perda de memória? Primeira coisa, não esconder o seu familiar, porque ele tem comportamento inadequado, né? Então, as pessoas que forem visitar,
falar da doença, que ele tem essa doença, que não é pirraça, como foi dito ali. Então, não esconder o seu familiar, facilitar a vida desse familiar, não exigir coisas que ele não possa fazer. Ele não pode tomar decisões. Então, não adianta você falar, você quer camisa vermelha ou amarela? Não adianta. Então, respeitar esse familiar, esse doente, com as suas dificuldades e limitações. Ter respeito com ele. Fazer com que os mais jovens entendam, não deboche, não criticar, não rir. Amar essa pessoa. A gente está já chegando quase ao nosso fim do programa, mas antes de terminar, existe alguma forma de prevenir? Você falou um pouco nessa postura bem-humorada diante da vida. Mas em relação à mente, como é que a gente pode, uma pessoa assim jovem, ainda aí por volta dos seus 50, tentar manter a mente ativa? O que se pode fazer nesse sentido? Todos os estudos falam a seguinte frase: aquisição de conhecimento. Quer dizer, quanto mais... Porque a gente não usa todos os nossos neurônios na nossa vida. Então, quanto mais aquisição você fizer, não é ser professor, doutor, não. Você vai estimulando os neurônios. Hoje a gente sabe que existe uma neuroplasticidade que pode se resolver, estimular e aproveitar neurônios que estão doentes, neurônios que ainda não estão. Hoje, tanto que a reabilitação tem sucesso por isso, pela neuroplasticidade. Seria o quê? Então, aprender novos cursos? Novas aquisições, estar atualizado, estar presente, estar lendo, não ficar alienado. Mas a gente fala isso, mas você tem o professor de física nuclear que também tem a doença. Aí qual é a vantagem? É que a pessoa que tem aquisição de conhecimento, se ela ia ter a doença com 50, ela vai ter com 90. Protege um pouco, né? Protege. Então, a aquisição de conhecimento, estar presente, ter uma qualidade de vida boa. Todo mundo sabe que hipertensão, diabetes, colesterol alto, o álcool, drogas lícitas ou ilícitas, isso não é bom. Todo mundo sabe disso. Ok, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ouvir seus esclarecimentos, suas informações. Tenho o maior prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. O Ligado em Saúde de hoje fica por aqui e o próximo tema pode ser indicado por você. Mande sua sugestão para o e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para a gente. O número é 0800 701 8122. Participe que a gente faz um programa especial para você, com a presença de um especialista que vai tratar todas as questões, tirar suas dúvidas. Tudo isso para a gente ficar cada vez mais ligado na sua saúde. Tchau!